E aí, pessoal, vamos falar sobre frequência alimentar. A minha ideia da resposta do vídeo de hoje é tentar informar para vocês se comer mais vezes ao longo do dia, ou seja, fazer 2, 3, 4, é melhor ou pior do que fazer 6, 7, 8 refeições no seu dia, quando a gente visa o emagrecimento. Aqui, novamente, exclusivamente pensando na perda de peso, que é um período do ano crítico que as pessoas procuram mais intensamente. E para fazer realmente a referência do meu vídeo, porque eu falo que aqui não necessariamente eu forneço minha opinião, eu faço a leitura para vocês de um artigo. Trago esse artigo publicado em 2022 que fala sobre Nutritional Timing pela International Society for Nutrition. E ela fala de diversos temas e um dos temas citados por ela foi uma coleta de dados envolvendo a frequência alimentar. Lembrando que aqui especificamente eu estou falando de frequência alimentar. Eu não estou falando de calorias, não estou falando de distribuição de proteínas, de carboidrato, de gorduras, porque isso tem influência e tem uma resposta diferente ao que eu vou dar nesse vídeo aqui hoje, tá bom? Então, quando a gente pensa especificamente sobre a frequência de refeição, visando principalmente a questão do emagrecimento, existem três variáveis, de acordo com o estudo referenciado, que podem influenciar nessa resposta. A primeira delas é se você faz exercício físico. A segunda delas é se você que toma conta da sua alimentação, ou seja, você não toma conta da sua alimentação, você não sabe a quantidade de calorias que você consome, você só vai lá, tem fome e come, ou se você tem uma dieta calculada, você sabe quanto que você tem que consumir ao longo do seu dia, e já que aqui a gente visa o emagrecimento, então provavelmente estando em um déficit energético, ou seja, consumindo menos do que você gasta. Então, quando eles falam especificamente, infelizmente não existem evidências boas que falam relacionado sobre o tema de exercício físico e frequência alimentar, principalmente referências mais atuais, porque é um pouco complicado de você pegar um grupo de pessoas, uma grande quantidade de pessoas por um longo período de tempo e consiga seguir a mesma dieta todos os dias fazendo controle de calorias. Mas de acordo com o estudo referenciado, foi mostrado que quando você tem um estudo curto, um intervalo de tempo curto, aquelas 14 dias, durante 2 semanas, se você associa o exercício físico, quanto maior a frequência de consumo, ou seja, consumir mais vezes ao longo do dia, fazer de 5 a 6 refeições ao longo do dia, em comparação a 2 a 3 refeições ao longo do seu dia, a queima de gordura, a melhora da composição corporal, ela é atingida quanto maior a frequência alimentar, ou seja, comer mais vezes ao longo do dia, em conjunto com o exercício físico em um curto período de tempo, tende a perder mais gordura e maior retenção de água. Então, poderia ser uma estratégia, mas infelizmente não poderia dizer se no dia final, depois de 3 meses, 4 meses, se realmente isso vai ter influência quando você associa com o exercício físico, tá bom? Quando você pensa especificamente naquele maior parte do público, aquele público que ele realmente não sabe quando ele consome ao longo do dia, ele só quer emagrecer. Eu quero simplesmente emagrecer, Ciro, e eu não sei quantas calorias, quanto de carboidrato, quanto de proteína, eu tenho fome, eu como. Para mim, qual que é o melhor? Será que é melhor eu comer 2 vezes no dia? 3, 4, 5, 6 vezes no dia? E de acordo com uma coleta de dados adquirida pelo estudo, caso você queira procurar os artigos, é só procurar pelo DOI, está no segundo slide que eu apresentei para vocês, que ele fala sobre diversos estudos, então indivíduos obesos, com mulheres, com homens, fazendo 2 refeições, 3, o que foi mostrado, e quanto maior a frequência alimentar, ou seja, comer mais vezes ao longo do dia, ou seja, intervalar menos as refeições, ou seja, em vez de fazer 2 refeições, fazer 3 refeições, se você faz 3, você fazer 4 refeições, se você faz 4, você fazer 5 refeições, quanto maior a frequência, menor o percentual de gordura. Foi mostrado então que é uma questão inversa, maior a frequência e como base do estudo foi verificado as dobras cutâneas. Você simplesmente pensar a quantidade de gordura subcutânea que você tem. Quanto maior a frequência, de acordo com as referências, né, menor as suas dobras cutâneas, então consequentemente menor o seu percentual de gordura. Então, se você não sabe quanto que você come ao longo do dia,
fracione mais ao longo do seu dia, que possivelmente vai auxiliar mais no seu emagrecimento. Porque hoje a coisa mais comum que tem é literalmente aquela pessoa que ela inicia o dia tomando apenas um café preto, não come mais nada. O seu almoço come lá na empresa, ou come um self-service, uma refeição mais leve, porque se come bastante daquele sono e atrapalha a questão da jornada do trabalho. Aí quando dá 6, 7 horas da noite, tá morrendo de fome, óbvio, fez um jejum aí praticamente ao longo do seu dia inteiro e sempre come algum lanche, alguma besteira antes de dormir. Esse é o cenário que eu mais escuto no consultório, que basicamente, Ciro, até o almoço eu sou bonitinho, mas aí chega no jantar, nossa senhora, aí é só iFood, aí é ladeira abaixo, eu como incansavelmente. Então, nesse cenário aqui específico, isso é o que acontece com você, aumentar a frequência alimentar tende a ajudar no emagrecimento, pensando especificamente aqui na sinalização de apetite, na melhora da sensibilidade à insulina e outros marcadores associados. Agora, se você tem uma dieta calculada, uma dieta que você sabe a quantidade de caloria que você consome, a distribuição de proteínas, a distribuição de carboidratos, especificamente nesse cenário, quando você já tem um déficit induzido por uma dieta calculada, não faz diferença alguma na termogênese dos alimentos, não faz diferença nenhuma na queima de gordura corporal. Se você faz 6 refeições ao longo do dia em comparação a 3, se você faz 2 refeições em comparação a 4, a frequência alimentar em uma dieta calculada não necessariamente influencia na perda de peso mais acelerada, tá bom? Então aqui vai mais ao seu gosto e ao seu critério que você se sente bem. É o que eu faço principalmente na minha primeira consulta. Eu falo para o paciente, eu vou calcular a sua dieta. Me fala quantas refeições você faz ao longo do seu dia, que eu vou tentar esquematizar do mesmo jeito. Se você está acostumado em fazer 3 refeições, a gente inicia o protocolo com 3 refeições. Porque ao longo do tempo vai te dando mais apetite, mais fome, e a gente vai aumentando essa frequência. Mas tem que deixar primeiro como algo mais agradável para você conseguir seguir, porque a melhor dieta é aquela que você consegue seguir, não é a mais rigorosa de todas, tá bom? Então esse é relacionado sobre a frequência alimentar, espero que você tenha entendido, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.